Bom dia. Muito obrigada a todos e a todas, especialmente à nossa convidada e aos convidados que decidiram juntar-se à Cosmicare para discutir então o papel dos serviços de análise de substâncias psicoativas ilícitas enquanto respostas essenciais de saúde pública, especialmente num contexto proibicionista como aquele que vivemos há mais de 100 anos na maioria dos países do mundo. O meu nome é Helena Valente, eu estou aqui enquanto membro da Associação Cosmicare. A Cosmicare é uma associação sem fins lucrativos que nasceu a partir de um conjunto de pessoas que acredita que a proibição do consumo de drogas põe em causa uma série de direitos essenciais das pessoas que as consomem. Trabalhamos para a promoção de padrões de consumo mais seguros e mais informados e também para a implementação de intervenções que sejam baseadas na evidência científica e que permitam também implementar políticas de drogas mais pragmáticas e mais humanas. De facto, todos nós e todas nós sabemos que as pessoas consomem drogas, que é uma realidade inescapável e que tem atormentado muitas políticas e legisladoras em todo o mundo. Desde a antiguidade que o ser humano busca estados alterados de consciência e frequentemente faz isto por meio do uso de substâncias psicoativas, mesmo que isto envolva algum risco para a sua saúde. De facto, diferentes governos têm tentado diferentes abordagens, algumas mais liberais, outras mais punitivas, para restringir este tipo de comportamento. No entanto, existe de facto uma parcela considerável da sociedade que continua a consumir drogas e continuará. Quase tão antigo como o uso de drogas é a adulteração, ou seja, a adição de determinados componentes que geralmente não fazem parte de uma determinada substância. Por um lado, a proibição, por outro, o desejo de aumentar os lucros, parecem andar aqui de mãos dadas com este problema da adulteração. Um exemplo interessante para pensarmos esta questão também de como a legislação tem influência nisto, acontece nos Estados Unidos da América, quando se deu a ratificação da 18ª emenda da Constituição, que foi aquela que ratificou a proibição da produção, da venda e do transporte de bebidas intoxicantes, ou seja, em 1919 foram retiradas todas as licenças dos vinicultores, dos cervejeiros, destiladores, grossistas, ou seja, todas as pessoas envolvidas no negócio do álcool, implementando aquilo que nós conhecemos como a lei seca. Mas, como seria de esperar, uma considerável franja da população nessa altura continuou a consumir álcool. E então, em 1925, já existiam cerca de 30 mil bares ilegais só na zona de Nova Iorque. O bootlegging, que era como era chamada a produção e o tráfico de álcool durante a lei seca, acabou por gerar milhões de dólares, criou uma série de sindicatos do crime e fez com que estes conseguissem começar a investir, por exemplo, em atividades paralelas, como o tráfico humano ou o tráfico de armas, e acabou por escrever permanentemente na história nomes como Al Capone, que todos nós conhecemos e temos um certo imaginário à volta disso. Por exemplo, nesta altura, para contornar as dificuldades que as pessoas tinham em intoxicar-se, o que aconteceu foi que tornou-se comum passar a beber outro tipo de produtos que continham álcool, como por exemplo é o caso do Jamaican Ginger, que era uma preparação à base de extrato de raiz de gengibre, que era uma espécie de xarope vendido nas farmácias, mas que continha 70% de álcool e era vendida para tratar infecções, problemas da digestão. Entretanto, as pessoas obviamente começaram a consumir este tipo de xarope para se embriagarem. Então as autoridades, percebendo isto, mais uma vez obrigaram as farmácias a alterar a composição deste Jamaican Ginger para que se tornasse muito amargo e dificultasse a digestão. Aqui, estes tais contrabandistas, os bootleggers, começam a usar determinados aditivos para tornar este xarope mais palatável. Um desses aditivos, que é conhecido por TOCP, veio a descobrir-se mais tarde ser extremamente neurotóxico e na altura acabou por provocar uma paralisia parcial em mais de 50 mil americanos e americanas. Ou seja, vemos aqui logo um dos grandes problemas da adulteração que vem precisamente desta questão da proibição do consumo. Efetivamente, a lei seca fez com que houvesse uma diminuição do número de pessoas a consumir álcool, isto de uma forma global, mas depois as bebidas disponíveis passaram a ser de conteúdo muito mais elevado e a ter, lá está, este tipo de substâncias tóxicas adicionadas. Por outro lado, o consumo também passa a acontecer de uma forma escondida e, portanto, sem nenhum controle sanitário das autoridades, trazendo o tal aumento da violência, da criminalidade, do consumo do álcool. E isto, portanto, mostrou que há aqui um grande falhanço, portanto, há um grande aumento da criminalidade associada e, portanto, rapidamente se percebeu que a lei seca foi um falhanço e, eventualmente, o álcool acaba por recuperar o seu estatuto legal. Contudo, isto não aconteceu ainda para a maioria das outras drogas ou das outras substâncias psicoativas que as pessoas consomem e, portanto, quem as consome continua a ter que o fazer às escondidas e tem que tomar várias precauções para não ser, portanto, ainda apanhado nas malhas da lei.
A produção e a distribuição de drogas também é gerida por organizações criminosas que, em geral, também têm muito poucas preocupações com a qualidade do produto final, ou seja, com o produto que chega aos consumidores e consumidoras. Por exemplo, quando vemos que a grande parte da cocaína que circula no mercado informal é frequentemente adulterada com uma substância que se chama levamisol, que é, por exemplo, um desparasitante animal e que é muito mais tóxico que a própria cocaína, podemos ver a que é que as pessoas que consomem estão de facto sujeitas. Hoje a Cosmic Care também vai aproveitar para lançar o seu relatório anual do serviço de drug checking, que dará então detalhes sobre os principais adulterantes que nós encontramos durante este ano, e penso que o Daniel Martins também irá explorar esses dados na sua apresentação. Mas de facto, parece ser a variação da composição química das substâncias um dos fatores que mais aumenta os riscos do seu consumo. Se nós pensamos nos últimos anos nos Estados Unidos, contabilizaram-se dezenas de milhares de mortes por overdose relacionadas diretamente com derivados do fentanilo, que tem sido uma substância utilizada para adulterar os opioides, como a heroína ou outros analgésicos. Como forma de responder a este fenómeno, começam então a surgir nos anos 60 os primeiros serviços de drug checking. Inicialmente surgem nos Estados Unidos e Canadá e pouco depois chegam à Europa. Que tipo de serviços são esses? São serviços que permitem às pessoas que usam drogas entregarem amostras das suas substâncias para análise e depois receberem informação detalhada sobre o seu conteúdo e aconselhamento especializado, que lhes permite então minimizar os riscos que o seu consumo de facto pode comportar e adotarem comportamentos que são promotores da sua saúde. Em Portugal temos o Decreto de Lei nº 183 de 2001, que nos tem dado um enquadramento legal para este tipo de serviços, apesar de continuar a defini-los como algo de caráter excepcional e que, portanto, deve acontecer de forma experimental e excepcionalmente, como eu já disse. Contudo, quando nós olhamos para o extenso corpo de evidência científica que tem sido produzido nesta área até ao momento, parece-nos que a questão da excepcionalidade de alguma forma já não se deveria aplicar tanto aqui. Ou seja, neste momento nós já temos evidência que o drug checking melhora as capacidades de monitorização dos mercados, aumenta a capacidade dos governos e das próprias organizações da sociedade civil para desenhar respostas mais adequadas à população com a qual trabalham. Tem também aqui uma potencialidade enorme para funcionar como uma estratégia de intervenção precoce, porque de facto os dados da maioria dos estudos têm mostrado que é possível alcançar grupos de pessoas muito jovens que estão ainda em estádios muito iniciais dos seus percursos de consumo e que a grande maioria, por exemplo, nunca procuraram nenhum outro serviço de saúde na área das drogas. E, portanto, é um momento privilegiado de intervenção com um grupo de pessoas muito jovens e que estão agora a iniciar os seus consumos. Ou seja, como observaram muito recentemente duas investigadoras australianas que têm trabalhado muito estas questões, a Monica Barrett e a Alison Ritter, elas lançam-nos uma questão que acho que é importante pensarmos, que é, se nós temos a capacidade de testar, se temos a capacidade de disseminar informações precisas que podem de facto ajudar as pessoas a evitar os danos e também ajudar os profissionais e as profissionais de saúde a tratarem aqui as pessoas de forma mais eficaz, será que é mais importante nós mostrarmos às pessoas que de facto o consumo de drogas não é socialmente aceite do que fazer algo muito concreto em relação à segurança das pessoas que consomem? Será que não temos aqui a obrigação moral de fornecer às pessoas informações que podem salvar as suas vidas, quando de facto temos neste momento meios para o fazer? Assumindo que de facto as pessoas inevitavelmente continuarão a consumir drogas, independentemente até do modelo legislativo que as rege, seja ele mais proibicionista ou mais liberal. E isto parece ainda acentuar-se mais neste momento tão complexo que nós vivemos, no momento pandémico. Portanto, para nos ajudar a pensar sobre estas e também sobre outras questões, nós hoje temos um conjunto de convidados e de convidadas extraordinário. E já de início temos a honra de ter connosco o Dr. Fernando Medina, que é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e mestre em Sociologia Económica pelo ISEG, e que foi já secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, também secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia e atualmente é presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E Lisboa é uma cidade que de facto tem estado na vanguarda a nível das respostas para as pessoas que usam drogas. Por isso, Dr. Fernando Medina, eu queria mais uma vez agradecer-lhe ter aceitado o nosso convite e queria então passar-lhe sem mais demoras a palavra. Muito bom dia a todos. Espero que me estejam. Quero dar uma palavra de saudação, ser o convite, uma palavra muito especial ao João Golão. É um gosto poder vê-lo de novo aqui hoje. Eu tenho muito breve
palavras, primeiro de apoio ao projeto, e de esperar que ele consiga, que se continue a desenvolver como resposta e a aperfeiçoar como resposta, porque ele no fundo é mais um projeto que se desenvolve no que é a linha hoje fundamental que na cidade de Lisboa nós temos prosseguido na concretização da importante estratégia de prevenção e de redução da toxicodependência, que é privilegiarmos uma linha, ainda hoje, abundar em dicas assentes no julgamento ético, moral sobre o consumo, que ou se traduz numa política de inação ou dá corpo depois a políticas de mais ou menos musculadas. Temos um caso, aliás, muito difundido internacional, que é no fundo o canhão, mas depois menos musculadas, e precisássemos depois mas na prática haver a convicção de que assim, mas como não se quer enfrentar o problema ético, fica-se num contexto de incapacidade de olhar para as pessoas, e são muitos ainda hoje os colegas, meus colegas a nível internacional, que nos procuram Portugal, para saber como é que correu a nossa estratégia, como é que a descriminalização do consumo e toda a sequência que teve uma estratégia assente sobre a dignidade da pessoa, sobre a saúde das pessoas, e como é que ela funcionou, como é que ela pôde funcionar. E é muito surpreendente para mim, passados mais de 20 anos, ou 20 anos, que estejamos ainda, que ainda haja, no fundo, esta necessidade, parece muito fora de procurar olhar para a nossa situação. Porque, de facto, esta abordagem ética repressiva ainda é uma abordagem muito presente em vários países, mas também com a constatação de que ela é profundamente ineficaz na resolução de qualquer problema, quer na redução do tráfico, quer na redução dos consumos, e muito menos do ponto de vista do que são os indicadores de saúde da população. Nós temos em Lisboa um grande orgulho da estratégia que o país adota, que desenvolvemos, e por isso é para nós um gosto estarmos a acompanhar esta etapa que nós estamos aqui, que a Cosmic Care de procurar os novos serviços, novas intervenções, daquilo que também noutros sítios mais avançados se vai fazendo, mas que do ponto de vista pioneiro começa aqui a ser feito. Eu acho que esse trabalho, todo o que é o aprofundamento da linha da estratégia nacional, que é no fundo a linha, procurarmos e colocarmos a tónica sobre a dimensão da saúde e no consumo e na saúde dos consumidores, é um elemento muito importante que nós queremos prosseguir. Estamos neste momento a concretizar os centros de consumo assistido, que aliás já previstos na estratégia em 2000 e só agora começam a estar concretizados na cidade de Lisboa. Já há uma unidade móvel e estão em construção as restantes duas. No fundo são elementos no mesmo sentido, e por isso queria no fundo felicitar-vos pelo trabalho, agradecer e felicitar naturalmente o Sicário João Golão por esta continuação e por esta capacidade de sistematicamente irmos aprofundando e desenvolver e liderar o desenvolvimento desta estratégia e reafirmar o nosso compromisso com a visão que a estratégia contempla e fazer de Lisboa uma cidade em que plenamente nós vamos avançando no desenvolvimento desta visão estratégica relativamente aos consumos. Por isso, muito obrigado a todos e muitas felicidades para o trabalho. Obrigada, Dr. Fernando Medina.
pela sua participação. Mais uma vez nós agradecemos imenso a disponibilidade para estar aqui connosco, também a falar um bocadinho sobre isto. De facto, Lisboa tem estado na vanguarda a nível das respostas nesta área e no caso da Cosmicare, por exemplo, houve aqui a possibilidade, graças a um cofinanciamento da própria Câmara e do SICAD, de poder abrir este drop-in e de ter de facto o primeiro serviço fixo de drug checking que existe no país, ser na cidade de Lisboa, e por isso eu iria passar a palavra ao Daniel, que é meu colega na Cosmicare. O Daniel é químico, trabalha na área da redução de riscos há já mais de 10 anos e é também um dos membros fundadores da Cosmicare. Atualmente ele é investigador no Centro de Investigação em Química da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde está a desenvolver um projeto de doutoramento na área das novas substâncias psicoativas, e vai-nos falar então como é que tem decorrido este primeiro ano de serviço fixo da Cosmicare. Daniel, obrigada, e vou passar-te então a ti a palavra. Olá, muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a todos os convidados e convidadas terem aceito o convite para estarem aqui connosco hoje a discutir o drug checking. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, onde vou discutir alguns dos resultados que tivemos no serviço ao longo deste ano e relembro que hoje publicamos o nosso relatório. Penso que poderão ter acesso ao link nos comentários do YouTube e do Facebook. Aqui vou fazer apenas um pequeno resumo desses resultados e também dar algum contexto. Vou tentar partilhar aqui a minha apresentação. Então, já temos conhecimento que o consumo de drogas é tão antigo quase como a humanidade, e há um investigador, Andrew Weil, que é um médico de Harvard, que defende a teoria que o consumo de drogas e a procura de estados alterados de consciência é um comportamento inato, tal como comer ou os comportamentos sexuais. Ou seja, assumindo que este comportamento é tão antigo como a própria humanidade, temos que, e tendo em conta o número de pessoas que hoje em dia consomem substâncias psicoativas e que estão dispostas a assumir os riscos que estão implícitos no consumo de drogas, e que qualquer atividade humana implica riscos, temos que perceber que há formas de diminuir estes riscos, e o exemplo que vou dar aqui é o exemplo da segurança rodoviária, em que, por exemplo, em Portugal, nos anos 80, tínhamos cerca de 2.500 mortes anuais na estrada. No entanto, as autoridades de saúde não optaram como estratégia de proibir a locomoção, ou seja, foi feito um balanço entre os benefícios da locomoção, de nos movermos através de veículos motorizados, e os riscos de andar na estrada. Então a opção foi sempre promover estratégias de diminuição destes riscos. Então o que aconteceu foi que, ao promover a utilização do cinto de segurança ou do capacete, no caso das motorizadas, conseguimos reduzir o número de mortes de 2.500 nos anos 80 para cerca de 500 nesta última década. Ou seja, há formas de prevenir os riscos rodoviários da mesma maneira que há formas de prevenir os riscos do consumo de drogas. E é isso que o drug checking se propõe. Propõe-se a informar e de alguma forma alterar o comportamento dos utilizadores de substâncias psicoativas. A Cosmicare já tem trabalhado a fazer drug checking em festivais desde 2016, sensivelmente. No entanto, graças a um cofinanciamento do SICAD
e da Câmara Municipal de Lisboa, estamos desde novembro de 2019 com um drop-in na zona de Penha de França, onde providenciamos este serviço semanalmente, às terças e quartas-feiras, em que as pessoas podem dirigir e entregar-nos amostras que posteriormente serão analisadas e iremos devolver essa informação aos utilizadores com informações específicas sobre a composição química dessas substâncias, mas também com a possibilidade de receberem uma intervenção breve motivacional ou aconselhamento e, no caso de necessidade, serem encaminhados para uma consulta de redução de riscos que nós também temos na Cosmicare. Aqui vou apresentar alguns dos nossos dados. Nós no último ano recebemos 236 amostras e podemos ver que a maioria das amostras que nós recebemos foram de MDMA ou de LSD, ou seja, estas são as expectativas que os utilizadores tinham em relação às amostras que nos estavam a entregar. Vemos que a MDMA e LSD são as substâncias mais comuns, seguidas de cocaína e ketamina. De alguma forma, estas substâncias são o grupo de substâncias mais consumidas pelo nosso público-alvo, ou seja, são pessoas jovens que frequentam contextos festivos. E aqui podemos ver algum resumo do resultado de algumas das análises que fizemos. E podemos ver que, por exemplo, tanto o MDMA como o LSD, cerca de 90% das amostras que nos foram entregues continham apenas a substância esperada. No entanto, quando vamos ver os dados da cocaína, 50% das amostras de cocaína que nós analisamos ou não continham cocaína ou continham cocaína adulterada. Ou seja, vemos que há diferentes padrões de adulteração para diferentes substâncias. Agora vou aprofundar um pouco os dados do MDMA e podemos ver que, de alguma forma, o padrão de adulteração do MDMA não implica grandes riscos. Ou seja, este não é o perigo do MDMA neste momento, porque a maioria das amostras não estão adulteradas, ou seja, é unicamente MDMA, mas as que estão adulteradas são com substâncias como a cafeína ou o paracetamol, ou seja, não implica grandes riscos. Então, onde está o risco do MDMA? Podemos ver aqui neste gráfico, na quantificação, ou seja, qual era a quantidade de MDMA que encontrávamos nas pastilhas. E podemos ver que 80%, ou mais de 80% das pastilhas que nós analisamos tinham uma dose superior à recomendada. Ou seja, a dose média recomendada é cerca de 100, 120 miligramas por dose. No entanto, nós encontramos pastilhas de 280 miligramas, ou seja, 2 vezes mais, ou mais de 2 vezes a dose máxima recomendada. Obviamente que isto implica muitos riscos e ainda mais riscos, por exemplo, para pessoas jovens, pessoas inexperientes e em contextos de festa, por exemplo, em discotecas fechadas, quentes, onde se consome também outras drogas, como o álcool. Ou seja, o que é o MDMA? O MDMA é uma substância que foi descoberta pela farmacêutica Merck em 1912. No entanto, foi Alexander Shulgin, este químico que vemos na imagem, que descobriu os seus efeitos. E durante os primeiros 10 anos, durante a década de 60 e 70, esta substância manteve-se nos círculos médicos e terapêuticos. No entanto, com a sua proibição, em 1985, e a par do surgimento do movimento da música de dança, começou a surgir no mercado informal e foi muito bem recebido, ou seja, o número de pessoas que consumiam ecstasy subiu exponencialmente durante o final da década de 80 e 90. No entanto,
este aumento de consumo aumentou muito os riscos e, por exemplo, conhecemos o caso no Reino Unido em que as pastilhas, ou a maior parte das pastilhas, apresentam o mesmo padrão de dose que apresentei aqui, ou seja, as pastilhas têm muitas vezes 2 e 3 vezes mais do que o esperado. E cerca de 100 pessoas por ano morrem devido a overdose de LSD. Há um caso bastante conhecido do Jax em Tori. Foram 2 jovens que apresentam aqui na imagem, de 19 e 20 anos, que tomaram uma dose de cerca de 6 vezes mais a recomendada e morreram os 2. Foi uma tragédia. No entanto, os pais criaram uma campanha para promover a regulação das drogas, porque de alguma forma consideravam que um modelo proibicionista tinha empurrado os seus 2 filhos para o desconhecimento e que se de alguma forma eles soubessem qual a dose que deveriam consumir e em condições eles deveriam consumir, isto não teria acontecido. E aqui a questão que se prende é: o MDMA apresenta riscos? O consumo de MDMA apresenta riscos? Sim, apresenta riscos. No entanto, a Food and Drugs Administration, que é a autoridade do medicamento dos Estados Unidos, está neste momento considerou o MDMA uma breakthrough medicine, ou seja, está prestes a ser aprovado como um tratamento junto com a psicoterapia. Ou seja, para além de ser considerado uma terapia, que informações é que podemos tirar daqui? É que há condições em que o consumo do MDMA pode ser seguro. E a informação que nós temos até hoje é que nós dando estas informações às pessoas, e nomeadamente no caso específico da Cosmic Care, as pessoas reportam que vão adotar esses comportamentos. Por exemplo, um estudo que nós fizemos em festivais, mais de 90% dos utilizadores que receberam informação que a substância que tinham entregue não continha a substância esperada, reportaram que não iam consumir a substância. Ou seja, de alguma forma, isto vai contra o que os opositores do drug shaking defendem, que não importa disponibilizar informação porque as pessoas não a usam. Não, nós temos dados e já há alguns estudos científicos sobre isso, que de alguma forma, quando as pessoas têm acesso à informação, elas mudam o seu comportamento e adotam estratégias para diminuir os riscos. Quanto à Cosmic Care, nós neste momento estamos a tentar expandir o nosso serviço para além dos contextos festivos e com o apoio do CICAD vamos tentar adquirir um equipamento que nos irá permitir trabalhar com populações mais vulneráveis, onde os consumos são diferentes, nomeadamente consumos mais de opiáceos e de outras formas de cocaína, que de alguma forma nos preocupa, porque olhando, como a Helena tinha dito, olhando para o caso da América do Norte, em que no ano passado, por exemplo, só nos Estados Unidos, morreram cerca de 40.000 pessoas de overdose por consumo de substâncias adulteradas com derivados do fentanilo. Por isso, de alguma forma, este será o nosso futuro, ou como nós vemos o nosso futuro, de expansão do serviço da Cosmic Care. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Mais uma vez, muito obrigado por teres partilhado os dados da Cosmic Care. Eu penso que para quem nos está a ver, o link já estará disponível para o relatório que de facto compila os resultados deste primeiro ano, pelo menos os resultados de todas as análises que foram feitas no nosso drop-in, e acho que tem informação interessante para quem tiver interesse e também discorrer um bocadinho mais sobre isto. De qualquer forma, a Cosmic Care também está sempre disponível para responder
para responder às vossas dúvidas. Penso que a apresentação que tu estiveste a fazer de alguma forma reforça algumas das coisas que já tinham sido ditas e lança-nos aqui para as participações tanto do João também como da Adriana. Ou seja, o drug checking parte de ser uma estratégia, digamos assim, bastante underground e que tem muitos opositores e opositoras, hoje se calhar esperamos que menos, mas que de facto tem sido uma estratégia que tem encontrado sempre muita oposição, como se calhar até a grande maioria das estratégias de redução de riscos, que sempre tiveram de partir de baixo para cima, ou seja, das próprias pessoas que consomem, a sentirem que tinham necessidade de as implementar para depois se solidificarem a partir da evidência que foram produzindo e não ao contrário. E eu penso que o João, estando aqui a representar o Observatório Europeu, também nos poderá explicar um bocadinho como é que o drug checking acabou por alcançar o seu lugar ao sol e hoje em dia ser considerado até no próprio European Drug Report. Por isso eu não vou demorar mais, vou passar a palavra ao João. O João é epidemiologista, é formado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Em 2004 integrou o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência na Unidade de Saúde Pública como analista científico e responsável pelo indicador epidemiológico, prevalência e padrões de uso de drogas, abordando tópicos como o uso de drogas em ambientes noturnos, a análise de águas residuais e o drug checking. Trabalhou também no United Nations Office on Drugs and Crime em Viena como analista do mercado de drogas. João, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e passo-te então a palavra. Obrigado, Helena, e bom dia. E bom dia também aos outros membros e colegas de painel. Também já colegas de outros eventos e de outros contextos. Obrigado à Cosmic Care por mais uma vez nos poder dar o espaço para podermos mostrar um bocadinho do que fazemos a nível europeu e para mim é sempre um prazer estar presente nos vossos eventos, sempre que possível, porque o vosso trabalho nas diferentes intervenções que fazem está ao melhor do que se faz na Europa em muitas dessas áreas e portanto para mim é sempre um prazer poder participar neste tipo de discussão. Como o Daniel e a Helena disseram, como é que estas questões do drug checking ou dos serviços de análise de drogas se colocam num contexto de monitorização europeu? Nós, como agência europeia, que pertencemos à Comissão Europeia, tentamos tocar um pouco em todas as áreas das questões das drogas, desde a saúde à segurança. E fomos criados, e acho que é preciso contextualizar um bocadinho a nossa história para perceber como é que o drug checking aparece agora no nosso modelo. Nós fomos criados nos anos 90, estamos localizados em Lisboa, e fomos criados numa altura em que o principal problema na área das drogas era uma epidemia de heroína. Consumos muito elevados de heroína por toda a Europa, também em Portugal, via injetável, altas taxas de doenças infecciosas e de mortalidade relacionadas com esses consumos e todo o nosso modelo de monitorização epidemiológico foi construído à base desse problema. Utilizaram-se os métodos de recolha de informação que já existiam na altura, inquéritos à população em geral, registros de mortalidade, tratamento, doenças infecciosas. Mas muito mudou nas últimas 2 décadas e temos novos desafios na área das drogas a nível internacional, a nível mundial, como por exemplo o aparecimento constante das novas substâncias psicoativas que muito resumidamente são substâncias que aparecem nos mercados de drogas, que muitas vezes tentam imitar os efeitos produzidos pelas drogas clássicas, mas que devido a alterações na sua formação química estão um bocadinho ao lado da lei, portanto não são cobertas pela lei. Neste momento temos visto um aparecimento por volta de 50 destas novas drogas por ano no mercado europeu e de momento estamos a monitorizar 800 dessas substâncias. E portanto tudo isto mudou a forma como devemos ver o mundo em relação às questões das drogas. Trabalhamos com 27 países, ou ainda 28 até ao fim do ano, e temos 28 diferentes situações com diferentes drogas sendo mais prevalentes em diferentes países. O que implica que temos que também adaptar o nosso método de investigação, o nosso método de monitorização.
e temos que adoptar novos métodos que nos permitam realmente perceber o que é que está a acontecer, e é aí que entra o drug checking, em conjunto com outros métodos, como por exemplo a análise de águas residuais, que nos permite perceber, através da análise de amostras de hectares, que drogas foram consumidas em determinadas cidades. Temos também um projeto novo, piloto em algumas cidades europeias, em que estamos a utilizar seringas que foram utilizadas e deixadas em centros de tratamento, em centros de troca de seringas, para perceber e analisando os resíduos deixados nas seringas e perceber quais as substâncias que foram utilizadas. Temos também desenvolvido trabalho na área dos inquéritos online, que nos permitem aceder a informação e a padrões de consumo de milhares de pessoas de uma forma rápida e eficaz, que de outra forma, através dos clássicos inquéritos à população em geral, não conseguimos. E, portanto, é assim que se enquadra um pouco o drug checking para nós. 3 vertentes, componentes fundamentais de informação que os serviços de análise de drogas nos dão a nível europeu. Foi já mencionado antes, monitorização de substâncias que estão presentes no mercado, e isto também permite-nos ver os níveis de pureza e de possível adulteração, como o Daniel mostrou. Os serviços fazem também parte integrada de um sistema de alerta europeu das novas substâncias, como eu antes disse. Portanto, se uma nova substância é detectada por um desses serviços na Europa, é reportada ao Serviço de Alerta Rápido Nacional e Europeu, o que depois poderá também ser comunicado para o resto da Europa. E a terceira componente, que para mim talvez a mais importante, é que o drug checking não é só análise química, mas é uma intervenção integrada, ou seja, uma intervenção em que existe um momento de comunicação com as pessoas que vão consumir ou não, de acordo com os resultados que irão ter da parte química, mas que existe aquele momento em que existe um momento em que é possível comunicar com a pessoa, alertar para possíveis riscos advindos do consumo dessa substância e numa vertente de redução de danos e de promoção da saúde. Portanto, isso é muito importante. É um modelo para nós obtermos dados, mas também é uma intervenção com pessoas que consomem drogas, e para nós é fundamental. Temos desenvolvido nos últimos anos uma colaboração com a rede europeia TEDI, que é a rede europeia de serviços de drug checking em toda a Europa, presente em mais de 10 países neste momento, se não me engano, com 14, 15 serviços a decorrer, e temos trabalhado um pouco em conjunto também a tentar melhorar as práticas dos diferentes serviços, porque temos diferentes níveis de experiência a nível europeu. Temos também trabalhado, e acho que nesta altura temos uma pandemia, acho que um dos temas muito importantes tem sido, que esta pandemia fez notar, é como comunicar com a população, como comunicar alertas, como comunicar riscos para a saúde. Isto é algo que temos vindo a trabalhar também com a rede de serviço drug checking. Uma das questões que a Helena colocou, que é porque é que é agora a altura porque é que antes o drug checking era mal visto e passou de ser mal visto a aparecer nos relatórios de uma agência europeia. Reflete um pouco o que eu estava a falar há bocado atrás da necessidade de um novo modelo de intervenção, de monitorização, de adaptação a novos modelos, a novas técnicas que nos permitam obter dados de uma forma mais rápida. E alguém disse que os dados é o novo petróleo dos tempos modernos, e claramente acho que o drug checking beneficia muito disso, e é também uma das razões pelas quais eu acho que tem sido adotado agora por muitas entidades internacionais, mas também a nível nacional. As necessidades mudaram em termos de informação e também tenho que dizer que a forma como as intervenções com pessoas que consomem drogas são vistas também foi alterada nos últimos anos. Quando estava a preparar um pouco este webinar, tive a ver que o Observatório Europeu foi já em 2001, pela primeira vez num relatório que mencionou a intervenção de drug checking. Na altura ainda falava-se em pill testing, mas só agora é que realmente nos últimos 2, 3 anos é que temos uma colaboração mais ativa com os serviços de drug checking. Portanto, houve um longo caminho a percorrer. E isso acho que passa também um pouco pela sociedade civil
a academia, as universidades e os sistemas de monitorização têm todos objetivos e ritmos de desenvolvimento diferentes. E acho que o nosso papel passa também por tentar criar uma ligação benéfica para todos, tentando utilizar o que melhor cada uma destas componentes traz. Acho que é inevitável também falar um pouco da questão do medo, do desconhecido, do que não conseguimos controlar e também do sairmos da nossa zona de conforto. É um pouco, às vezes, como ser treinador de bancada, ou agora nesta altura um bocado também epidemiologista de bancada. Todos temos uma opinião sobre vacinas, confinamentos, e também temos todos uma opinião sobre drogas, se são boas, são más, se deviam ser legalizadas ou não. E isso influi nos processos de tomada de decisão, na adoção de métodos, de intervenções. Estava a pensar, um exemplo, inquéritos escolares em que se perguntam sobre consumos. Décadas atrás também havia uma conotação com esses inquéritos que poderia, só por perguntar a adolescentes em contexto escolar se consomem drogas ou se já tinham alguma experiência, isso poderia levar a maiores consumos. Portanto, todos os métodos, todas as intervenções têm um bocado um tema, um caminho a percorrer, mas acredito que atualmente com uma política de drogas muito mais balanceada, com saúde, segurança e um papel mais ativo da sociedade civil e daqueles que usam drogas também, acho que isso tem vindo a alterar. Se bem eu acho que é importante também referir que tem sido alterado, mas mesmo na União Europeia temos 27 situações ou 28 situações diferentes. Caso português, temos drug checking em contextos de festivais de música, em Lisboa o serviço permanente e com possibilidades de expansão para novas populações. Temos países que temos drug checking a decorrer há mais de 2 décadas, mas sem uma base legal, mas enquadrados apenas em projetos de investigação. E depois temos países em que nem sequer, de momento, se perspectiva num futuro próximo que seja discutida a implementação deste tipo de serviço. Portanto, sim, é verdade que o drug checking está no spotlight neste momento, mas não temos não é homogéneo em toda a Europa. E eu acho que tem que puxar também um pouco a brasa à nossa sardinha. Acho que o papel do observatório também poderá ajudar um pouco a rede, como catalisador de mudança, e temos recebido pedidos de vários países de boas práticas de forma a introduzir este tipo de serviços a nível nacional. Eu passo também o outro lado da moeda, aqui vou fazer um bocadinho se calhar de advogado do diabo. Será que também não foi o drug checking e os serviços que se quiseram manter à parte do sistema durante também demasiado tempo? Eu acho que o drug checking e os serviços não devem considerar que venderam a alma ao diabo ou que perderam a sua essência ao estar ligados a instituições nacionais ou internacionais como o Observatório, porque eu acredito que para todos nós o objetivo final é a promoção de saúde e por que não fazê-lo de uma forma mais democrática e para mais pessoas. Não me queria alongar muito mais, queria só aqui lançar aqui alguns desafios. Acho que esta pandemia, é inevitável não voltar a falar, mostrou-nos que é essencial termos cada vez mais sistemas rápidos que nos permitam perceber o que realmente está a acontecer e acho que se algo positivo se pode tirar desta pandemia foi a adaptação e a prova que os sistemas de monitorização epidemiológicos conseguiram se adaptar de forma rápida para nos dar dados quase em tempo real. E pensando um pouco no que se passa na nossa área, na área das drogas, acho que ainda há um caminho a percorrer, porque nas últimas 2 décadas muitos dos nossos sistemas melhoraram significativamente, não há dúvidas, mas, por exemplo, em alguns países não é possível ainda sequer saber o número de pessoas que consomem heroína, o número de pessoas que precisam de tratamento num determinado momento. Outro exemplo, os dados de mortalidade de overdoses fatais, em alguns países são ainda, os dados mais recentes têm 2 anos. Portanto, o tema dos dados na área das drogas pode não ser muito sexy, mas acho que é fundamental uma contínua reflexão e adaptação dos nossos métodos. Ainda, e mesmo para finalizar, ainda esta semana estava a ler um artigo, um estudo etnográfico sobre o drug checking, que saiu recentemente, com pessoas que consomem drogas, mas também feito com entrevistas a dealers, e sobre o uso de drug checking, em que havia um dos participantes que dizia que não conseguia viver com o facto de que se algo negativo acontecesse,
a um dos seus amigos com quem tivesse partilhado uma substância que não tivesse sido testada. Isso leva-me a um ponto da responsabilidade. E acho que é responsabilidade de todos, da sociedade civil, mas também de instituições nacionais e internacionais, de garantir a proteção da saúde daqueles que decidem consumir e daqueles que não decidem consumir, independentemente das razões individuais que motivam os consumos ou os não consumos. E acho que era este desafio de responsabilização de todos que gostava de deixar. Obrigado. Obrigado, João, pela tua participação. Vocês estão-me a ouvir? Sim. Muito obrigada. Entretanto, eu vou passar a palavra à Adriana, mas tu lançaste aqui uma pequena provocação e depois já sabes que eu não gosto de deixar de responder. Só para frisar, nós não dissemos isso, mas de facto a Cosmic Care também tem estado envolvida no TERI desde o seu início e é de facto de saudar a colaboração que tem sido estabelecida com o Observatório Europeu. Eu acho que é evidentemente para o Observatório vantajoso ter acesso aos dados que vêm das equipas de drug checking, por variadas razões, mas acho que as equipas também têm a beneficiar com esta parceria e tem-se estado a trabalhar também no sentido de, lá está, de homogeneizar mais e standardizar mais os serviços e isso pode ser benéfico. Obviamente, aceitando sempre que há diferenças que são culturais, que são até da forma como as próprias pessoas utilizam os serviços e, portanto, eles nunca poderão ser iguais em toda a Europa por variedíssimas razões e algumas tu já descreveste, mas de facto acho que podemos ganhar com isto. Porque é que a questão da recolha de dados muitas vezes lança, eu acho que dúvidas, e não acho que é só o drug checking, acho que é as equipas de redução de riscos em geral, muitas vezes pelo seu posicionamento, que é frequentemente político e também tem uma postura mais política no que diz respeito à legalização, e muito à questão de trabalhar com as pessoas que usam drogas. E nós temos que pensar sempre muito bem, quando recolhemos determinados dados, que uso é que vai ser feito desses dados, e se esse uso vai beneficiar as pessoas que consomem drogas ou, por outro lado, vai prejudicá-las ainda mais. E, por exemplo, nós temos aqui, e acho que no início, quando estava a dar o exemplo da lei seca, de alguma forma até se pode ver isto, que é, nós recolhemos informação sobre como é que as pessoas consomem, o que é que consomem, e no que diz respeito, por exemplo, às novas substâncias, e muitas vezes à questão até do sistema de alerta rápido, o que acontece com a detecção de novas substâncias, muitas vezes é que vai fazer com que elas sejam ilegalizadas. E este tipo de coisas, o que tem provocado, e pelo menos nas NPS tem-se visto muito isso, tem sido este jogo de gato e rato constante, que da nossa perspectiva tem prejudicado os consumidores, porque tem lançado para o mercado substâncias cada vez mais perigosas. Ou seja, nós sabemos que há uns anos atrás era praticamente impossível encontrar uma adulteração, digamos assim, uma má interpretação do LSD, ou seja, quando as pessoas compravam um blotter ou iriam ter LSD ou não iriam ter nada, na pior das hipóteses era um papel mata-borrão vazio, e neste momento já não é assim, não é? Nós temos substâncias que já são ativas em microgramas e nós temos encontrado no nosso drop-in muitas vezes substâncias a serem vendidas como LSD, que são outra coisa. Isto, no fundo, decorre precisamente desta questão, decorre do proibicionismo de uma série de substâncias. Nós já percebemos com as pessoas que vêm aos nossos serviços, seja em festivais, seja em festas, que as pessoas preferem, a grande maioria das pessoas prefere de facto as substâncias tradicionais, e se tivesse acesso a substâncias mais tradicionais e de qualidade, vamos dizer, boa, não teriam, a grande maioria, apelo para consumir substâncias desconhecidas ou pouco estudadas ou sobre as quais se sabe muito pouco. E, portanto, às vezes a nossa questão também com os dados tem a ver com isto, tem a ver com o facto de poder usar dados que de alguma forma vão prejudicar as pessoas para quem nós estamos preferencialmente a trabalhar, ou seja, a monitorização é fundamental, mas a Cosmic Care, enquanto equipa de redução de riscos, trabalha essencialmente para as pessoas que consomem e para melhorar a sua vida, que nós acreditamos que depois melhora a vida da comunidade em geral. Portanto, para te dizer isso. Depois, sobre o drug checking também, há aqui a questão da produção da própria evidência científica, não é? É sempre muito necessário que haja evidência científica que suporte a adoção destas estratégias, e faz sentido que assim seja, porque
porque estamos a utilizar dinheiros públicos e que são dinheiros de toda a gente, mas a questão é que colocar o ónus aqui nas organizações da sociedade civil para produzirem evidência é muito duro, porque nós não temos recursos para produzir evidência científica. Neste momento os estudos que a Cosmicare fazem em parcerias muitas vezes com a universidade, mas até há muito pouco tempo as universidades não tinham qualquer interesse no drug checking. Portanto, no fundo as coisas têm acontecido à velocidade que têm sido possíveis com os recursos que há disponíveis, e salientando obviamente que Portugal, apesar de tudo, está sempre numa circunstância relativamente privilegiada, dado o contexto atual que nós temos. Uma das coisas que também é interessante, e estavas a dizer, tem a ver aqui com a questão do envolvimento das pessoas que consomem drogas, que cada vez é maior. No entanto, nós convidamos alguns utilizadores do nosso serviço para estarem presentes neste webinar e eles ainda não se sentiram confortáveis com isso, ou seja, no fundo, o uso ainda continua a ser bastante estigmatizado e, portanto, as pessoas... E outra das coisas que é interessante perceber é que, apesar de tudo, este tipo de serviço está ainda muito focado num tipo de pessoa que consome drogas, que é uma pessoa altamente privilegiada. Se vocês estiverem a ver os dados do relatório, vão ver que mais de 70% da nossa amostra são pessoas com um ensino superior, também mais de 75% são homens. Toda a amostra se identifica como sendo caucasiana, portanto, como sendo branca, e portanto estamos a trabalhar aqui para pessoas muito privilegiadas. No entanto, talvez não sejam estas aquelas que mais poderiam beneficiar ou as únicas que deveriam beneficiar do nosso serviço. E, portanto, eu lançava aqui também um repto à Adriana. A Adriana é psicóloga, faz parte do GAT, do Grupo de Ativistas para o Tratamento VIH, e trabalha na Unidade de Consumo Vigiado de Lisboa, portanto trabalha com uma população diferente daquela que eu estou a descrever, mas vai-nos falar também um bocadinho sobre isto, ou seja, qual será a necessidade destas pessoas de acederem a serviços de drug checking e como é que isto poderia ser feito, porque evidentemente terão que existir adaptações. Por isso, Adriana, muito obrigada por estares aqui connosco e passava-te então a palavra. Muito obrigada, Helena, e muito obrigada à Cosmicare por este convite. É um enorme prazer estar aqui e poder partilhar convosco algumas reflexões e também entrarmos juntos nesta discussão. E pegando aqui um bocadinho, e também foi este o pedido que a Helena me fez, de falar um pouco da possibilidade de alargarmos aqui o serviço de drug checking e de levá-lo a outros contextos e outros públicos, em particular àqueles que estão a consumir com maior risco, com maior precariedade, e também falando um bocadinho da possibilidade de vir a ter este serviço de drug checking juntamente ou em parceria com o programa de consumo vigiado, em contexto de sala de consumo, e portanto vou falar um bocadinho sobre isso. Quero aqui dizer, e também o que já foi dito, obviamente que não faz sentido que esta intervenção seja apenas para algumas pessoas que consomem. Acho que faz sentido que seja para todas as pessoas que consomem, independentemente dos seus padrões ou do tipo de uso que fazem ou do contexto em questão. E, portanto, penso que temos que trabalhar no sentido de tornar este serviço mais amplamente acessível. Agora aqui, em relação ao contexto de sala de consumo. Para nós acaba por ser completamente natural, digamos assim, que pudéssemos ter esta oportunidade de testar as substâncias neste contexto, porque é um contexto onde nós estamos a tentar criar um espaço de consumo o mais seguro possível, em que temos condições de higiene, segurança, em que temos o apoio de uma equipa super especializada, que está preparada para informar sobre os efeitos, sobre as misturas, sobre as interações entre substâncias, que trabalha questões muito específicas da técnica, por exemplo, a técnica mais correta de injeção, e que está preparada para atuar caso aconteça alguma situação. E que depois, relativamente à substância, estamos num cenário de incerteza e de insegurança. E, portanto, far-nos-ia todo sentido que, de facto, o nosso serviço
pudesse ser complementado pela análise de substâncias. E isso, obviamente, que é um direito dos consumidores, saberem aquilo que vão consumir, saberem aquilo que compraram, mas é também uma ferramenta muito importante para as equipas e para os profissionais que estão a atuar nesta área, para guiar a nossa intervenção e para termos, de facto, um serviço mais efetivo na redução de riscos. Sempre que pensamos numa intervenção que já existe para um novo contexto, neste caso uma sala de consumo, ou sempre que fazemos alguma intervenção que não existia antes, é óbvio que é preciso preparar. Foi essa também a nossa experiência do programa de consumo vigiado em Lisboa e, portanto, nesse sentido é preciso trazer o máximo de parceiros possível das comunidades e dos territórios onde estamos a intervir ou onde queremos intervir. Obviamente que logo, por princípio, envolver as pessoas que usam drogas, ouvi-las quanto às suas necessidades e preferências, perceber como é que querem que os serviços sejam prestados, mas também um conjunto de atores muito diverso e que pode ir desde moradores, líderes comunitários, associações locais, serviços de saúde, polícia comunitária, juntas de freguesia, ou seja, de facto, a nossa experiência tem sido de que se queremos que a implementação tenha sucesso, que o serviço seja usado, que chegue onde é necessário chegar, tem que haver esta dimensão de envolvimento e participação mais ampla da comunidade envolvente. E isso significa, muitas vezes, que a comunidade local tem que estar informada do que está a ser planeado, do que vai ser feito e ter a oportunidade de ter voz nesse processo, de colocar, é muito importante na implementação destes serviços, que as pessoas tenham mesmo a oportunidade de colocar os seus receios, as suas dúvidas, os seus medos, que possam fazê-lo com a maior tranquilidade possível. E que tenham a oportunidade de conhecer, de vir, de saber, de conhecer mesmo até as próprias equipas. Temos visto o quanto isso tem sido também fundamental para termos o apoio das comunidades locais e até para prevenir situações de eventual conflito ou de oposição a este tipo de resposta. Portanto, acho que é um caminho que tem que ser feito e que já vem sendo feito no contexto de outras respostas. Queria também dizer que o levarmos uma intervenção a novos públicos é um processo de aprendizagem mútua entre quem vai prestar o serviço e quem vai usar o serviço. E felizmente é um caminho que já começou a ser feito aqui em Lisboa e, portanto, muitas das coisas que também eu possa estar a dizer aqui hoje ou possa dizer ainda já são fruto de uma reflexão coletiva e, em particular, dos pares das pessoas que usam drogas. E, portanto, há esta ideia que tem que ser feita, um pouco à semelhança do que João Matias também já disse relativamente ao caminho que foi feito a nível europeu e da monitorização, acho que também tem que ser feito um caminho a nível local com o envolvimento das várias partes. E, portanto, nós já temos alguma ideia também da experiência que temos na área da redução de danos, que serão precisas fazer e ter em conta alguns aspectos e, portanto, o processo de recolha da amostra para teste ou a devolução dos resultados ou a construção de mensagens de redução de riscos poderão ter que ser ajustadas e adaptadas a novos contextos e a pessoas diferentes.
Sabemos que também, ao nível da alteração dos comportamentos após a análise da substância, e também aqui comparando com outros contextos também que o Daniel referiu, não é? De que as pessoas alteram muitas vezes o comportamento quando têm informação precisa sobre a composição das substâncias e dos riscos inerentes. Neste contexto, poderá ser um pouco diferente, não é? Porque também temos muitas vezes um consumo que é regular, uma dose que foi muito difícil de conseguir, e também um mercado que pode não ter, em termos de qualidade, opções tão alargadas quanto noutros contextos, e que, portanto, o descartar ou decidir não consumir naquele momento pode ser muito mais difícil. Mas eu queria aqui dizer que isso não significa de forma alguma que esta informação sobre a análise das substâncias não possa ser igualmente valiosa para se trabalhar em estratégias ou mesmo para se irem conhecendo melhor os mercados de rua. E de facto, ao preparar esta ação também fui pensando um pouco sobre isto, e de facto a informação que nós temos sobre os mercados locais, os mercados de rua, é muitíssimo escassa. E que, portanto, um serviço de drug checking acoplado à sala de consumo que já existe, ou outras que virão a ser implementadas, acho que pode representar um enorme avanço no conhecimento que temos dos mercados e dinâmicas locais, e que, de facto, neste contexto de proibicionismo, é o mais próximo que nós podemos ter da regulação. Portanto, onde os consumidores teriam informação fidedigna sobre o produto e onde haveria limiares mínimos de qualidade. E, portanto, não vou também alongar, eu acho que o João falou muito bem da questão da monitorização, e, portanto, há também este fator aqui de nós conhecermos melhor os mercados e de até termos as salas de consumo e o serviço de drug checking a funcionarem como pontos de sentinela para a monitorização, pela sua proximidade, pela atuação no momento do consumo, não é? Pela rapidez que temos em detectar alterações que possam surgir. E, portanto, essa informação é obviamente não só importante do ponto de vista macro para delinear políticas e programas, mas como também já referiu aqui a Helena, obviamente que o nosso foco principal é depois poder fazer uma intervenção com as pessoas que recorrem ao nosso serviço. Penso que isto também, outro desafio que eu acho que é importante e que se calhar seria também aqui um ponto para o debate, seria, e porque não temos experiência nenhuma em Portugal, poderia vir a ser o envolvimento dos pequenos dealers, pequenos vendedores, que no fundo fazem parte das comunidades locais, têm relações diárias e próximas com os utilizadores, e que têm estado ao longo das intervenções e dos programas que temos implementados afastados, ou pelo menos não envolvidos de uma forma consistente e continuada nos programas de redução de danos. Portanto, eu acho que haveria aqui também um campo para se começar a abrir canais de comunicação e ter estes intervenientes também nestes processos, até porque vai ser necessário trabalhar com eles no sentido de verem também os benefícios que este serviço pode trazer e não ser apenas uma ameaça e uma destabilização nos mercados informais. Por último, queria reforçar, porque nunca é demais reforçar isto, que não é verdade que as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, de maior risco, não queiram saber aquilo que estão a consumir. Não é verdade que não se queiram proteger e adotar estratégias de redução de riscos.
e não é verdade que não queiram saber da sua saúde. Portanto, esta não é de toda a nossa percepção e experiência no terreno. Eu acho que é preciso criar condições de acesso aos serviços, ter serviços inclusivos, adaptados e, obviamente, aqui ter o papel e contar com o papel essencial dos pares nas equipas para fazer esta mediação, esta aproximação e este caminho que é necessário fazermos. E penso que com o drug checking não vai ser diferente. E pronto, obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada pela tua participação. Acho que focaste aí pontos fundamentais e eu mais uma vez queria dizer, de facto, nós tentamos envolver algumas pessoas que utilizam o serviço aqui nesta conversa, pronto, e as pessoas não se sentiram à vontade para o fazer, também se compreende, há uma certa formalidade e há aqui a questão de se exporem e, portanto, nós respeitamos isso porque, de facto, ainda temos esse caminho a fazer. Sobre aquilo que tu estavas a dizer, é interessante ver, ou seja, de facto, este tipo de serviços só muito recentemente começou a chegar a comunidades que consomem em contexto de maior vulnerabilidade, mas já nos começam a chegar muitíssimos dados, principalmente, lá está, do Canadá, que tem agora investido em força na questão do drug checking, muito ligada à tal epidemia de fentanilo. E uma das coisas que se perceberam no fundo, tem muito a ver com o que tu estás a dizer, ou seja, nós muitas vezes pensamos, o drug checking é interessante, vai dar informação às pessoas e depois há aqui a possibilidade delas descartarem ou não a substância, mas há aqui um grande contínuo de coisas que se podem fazer quando as pessoas não descartam a substância. E no início, quando eles começaram a testar, quando se começou a testar no Canadá e se utilizavam apenas, por exemplo, as fentanyl strips, ou seja, e dava a presença ou a ausência de fentanil e pensava-se, isto vai ser muito interessante porque as pessoas vão ver que as amostras têm fentanil e vão logo começar a descartar as amostras. Evidentemente, quando se começa a perceber que quase a totalidade das amostras testadas, quase 100% das amostras têm fentanil, percebe-se que aquela informação afinal não é assim tão útil, porque as pessoas não podem estar a descartar tudo aquilo que têm para consumir, pelos motivos que tu disseste, não é? Porque são pessoas que têm muitas vezes muita dificuldade e têm que fazer variadíssimas coisas para conseguirem as suas amostras. Então percebeu-se, aqui é o serviço que tem que se adaptar. Que tipo de informação é que vamos dar a estas pessoas? E se calhar temos é que começar a quantificar quanto fentanil é que tem uma amostra e como é que as pessoas podem consumir amostras de fentanil não morrendo, ou seja, minimizando ao máximo aqui o risco para a saúde. E foi assim que os serviços se adaptaram. Depois também utilizávamos técnicas, no fundo como utilizamos aqui no drop-in da Cosmicare, a pessoa vai lá levar a amostra um dia, está lá, conversa, depois recebe o resultado da amostra passado 2 dias antes do fim de semana. Funciona para esta população? À partida funcionará, porque agora não estamos nessa fase, mas quando as pessoas saem à noite é essencialmente ao fim de semana e, portanto, havia aqui tempo, a ideia de fazer a compra com tempo e depois consumir no fim de semana já sabendo o que é que se tem. Para esta população, evidentemente isto não funciona, não é? Temos que arranjar um método que seja rápido, que possa minimizar a quantidade de amostra que a pessoa tem que nos dar. E, portanto, nesse sentido, esta mudança de cenário, mudança de contexto de serviço implica uma série de reestruturações, mas não implica que não seja feito, e mesmo a questão do trabalho com os dealers, do Canadá também nos vêm notícias, e o João referiu um bocado um estudo, mas começam a haver outros, sobre de facto as pessoas, quer dizer, no caso do fentanil é muito evidente, as pessoas não querem que os seus, digamos assim, os seus clientes morram, não é? Porque isso não é necessariamente bom para o negócio. Portanto, há aqui uma possibilidade de envolvimento das pessoas neste tipo de trabalho. Só de salientar, e até para passar a palavra ao Dr. João Golão, que neste contexto a Cosmicare recebeu também do CICAD um apoio ligado aqui à questão de poder ampliar o serviço para estes contextos. Esse apoio do CICAD que nos foi dado agora permite-nos de facto adquirir um novo método de análise que nos permitirá, eu penso, trabalhar muito melhor com esta população, de uma forma muito mais rápida, com muito menos, portanto não haverá necessidade de haver aqui
recolhas de grandes amostras e por aí, portanto acho que agora estamos na condição também de poder prestar um serviço muito mais interessante a estas comunidades, graças também ao apoio que recebemos agora. E portanto penso que finalmente vamos poder avançar. E pegando aqui nisto, passava também a palavra ao Dr. João Golão. O Dr. João Golão é médico, é o coordenador nacional para os problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool e é diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Trabalha desde 1987 como médico de Medicina Geral e Familiar, dedicado aos problemas das drogas e dependências, e integrou a comissão que em 1999 preparou o relatório sobre o qual se elaborou a primeira estratégia portuguesa de luta contra a droga e a própria proposta de descriminalização. E, portanto, nesse sentido, penso que não teríamos melhor forma de encerrar que com a contribuição do Dr. Golão, a quem agradeço muito a disponibilidade para estar aqui presente e para encerrar esta sessão, e, portanto, passava-lhe então a palavra. Obrigado, Helena. Eu é que agradeço o convite para aqui estar e foi um privilégio participar nesta sessão, que foi, considero que foi riquíssima de partilha de experiências e de pontos de vista em torno deste tema, mas se calhar de uma forma muito mais genérica em torno do tema da redução de riscos e minimização de danos. Portanto, eu queria agradecer à Cosmicare, agradecer a todos os preletores, permitam-me uma palavra especial também ao Presidente Fernando Medina, que eu penso que já não está connosco, mas teve a amabilidade de me dirigir também algumas palavras simpáticas e eu penso que é de justiça também referir o papel que a Câmara Municipal de Lisboa tem tido no desenvolvimento destas respostas inovadoras e tem a coragem de afrontar de alguma forma aquilo que é o paradigma em que nos movemos. Nós temos a felicidade de ter há 20 anos, em verdade por um aligeirar do paradigma proibicionista, por via da descriminalização, mas de facto é ainda dentro do paradigma proibicionista que nos movemos, num contexto de desaprovação social, se posso dizer assim, do uso de substâncias que nos movemos, e isto em termos de opinião pública, em termos de votos. As coisas às tantas não são fáceis para os próprios decisores políticos assumirem com clareza determinado tipo de opções. Dito isto, eu penso que este tipo de resposta cabe por inteiro naquilo que na definição da tal estratégia que a Helena há pouco referiu, a primeira estratégia nacional de luta contra a droga, foi o enquadramento das políticas de redução de riscos e de redução de danos. E que é mais ou menos isto. O Estado português assume que, mesmo quando as pessoas utilizam drogas, porque não conseguem parar, porque não têm condições para isso, ou porque não querem parar, ainda assim são merecedoras do investimento por parte do Estado no sentido de uma melhor esperança de vida e de uma melhor qualidade de vida. E isto dá-nos completa legitimidade para enverdar por respostas inovadoras. Já foi bastante discutida em outras ocasiões a questão das salas de consumo assistido, por exemplo, em que, naturalmente, franjas importantes da sociedade se opõem, levantam grandes reticências, mas, apesar de tudo, estamos no caminho da sua criação e do seu desenvolvimento, que se tornou mais premente ainda na sequência das crises. Nós temos vivido sempre crises sucessivas, mas da crise de 2010, 11, 12, em que tivemos um recrudescimento dos consumos problemáticos entre utilizadores mais vulneráveis, e agora no atual contexto em que nos movemos, com grande probabilidade, e até porque o tal contexto recreativo que já foi aqui várias vezes referido está mais ou menos inativado, faz todo o sentido que dirijamos
este recurso, ou uma boa parte dele, para a identificação das substâncias que verdadeiramente circulam nas pessoas mais expostas, provavelmente também as com menor literacia, com menor conhecimento e menor acesso à informação, e como dizia a Adriana, entre eles situam-se alguns dos utilizadores destes espaços de consumo assistido. Portanto, far-me-ia todo sentido acoplar esta resposta a esses contextos, não só às salas de consumo assistido, mas, portanto, aos contextos de maior vulnerabilidade. Todos sabemos que este tipo de resposta, na altura o pill testing, agora mais a possibilidade de fazer o teste das substâncias em vários contextos, estava prevista na legislação desde 2001, no decreto-lei que regula as respostas em termos de redução de risco e minimização de danos, ainda que contido apenas numa base experimental. Nós provavelmente vamos ter que revisitar essa legislação, e nomeadamente no sentido de resolver alguns problemas práticos que eu sei que são obstáculos com que vocês, nomeadamente na Cosmicare, se debatem, e coisas tão prosaicas como o mero transporte de substâncias ilícitas por parte de técnicos, e a perspectiva de, no tal paradigma proibicionista, em qualquer momento estarem sujeitos a uma interseção por parte das forças da autoridade, e portanto nós temos que definir isso. Eu penso que o meu papel aqui, enquanto coordenador nacional, e como sabem nós estamos no advento da criação do desenho do próximo plano estratégico, que vigorará nos próximos 10 anos, e aquilo que nos propomos fazer é de facto consagrar esta resposta, já não com este caráter experimental, já que há dados bastantes para assumir que é uma resposta útil, potencialmente salvadora de vidas, e que tem o potencial de, integrada com outras respostas no âmbito da redução de danos, ser de facto uma mais-valia para aquilo que tem sido a evolução globalmente positiva da situação que temos tido em Portugal. Portanto, o passo que demos, e que a Helena há pouco referiu, de apoiar a expansão do programa para a possibilidade de respostas de maior proximidade com as populações mais vulneráveis, tem muito a ver com isto, é um pouco a prática antes da norma, mas sentimos a necessidade de o consagrar e de o prever no próximo plano estratégico e no plano de ação que lhe corresponderá, no primeiro plano de ação. Agora, eu quero alertar para o seguinte: nós somos um país de recursos limitados. O CICAD, através do instrumento que todos conhecem, o PORI, tem tido a possibilidade de apoiar intervenções na área da redução de danos, como faz também nas outras áreas de missão, nomeadamente na prevenção, no tratamento, na reinserção social. E temos um bolo global para garantir esses apoios. E quero crer, embora tenha muita pena que assim seja, que esse bolo não se vai expandir nos próximos tempos. O que significa que teremos alguma dificuldade em juntar novas respostas às já existentes, como seria a nossa intenção, mas vai ter que haver escolhas, porque algumas destas respostas, nomeadamente salas de consumo assistido, etc., são muito onerosas. Nós não conseguimos, e a opção seria subfinanciar todos e alargar o leque de respostas, ou fazer escolhas sacrificando algumas delas. Não temos a possibilidade de uma expansão tão rápida e tão decidida no imediato, relativamente ao alargamento desta resposta, desde logo ao todo do território nacional, que seria de facto aquilo que gostaríamos de ver, uma vez assumida a bondade desta resposta no contexto das políticas de redução de danos. Portanto,
como sabem, estamos em fase inicial de construção do plano, mas temos que, juntos e com uma estreita interação entre, enfim, os serviços da área da administração pública e as organizações da sociedade civil que connosco colaboram, aliás, na linha do aprofundamento que temos podido fazer neste atual contexto de dificuldades, temos que revisitar também os diagnósticos, a identificação clara das necessidades e fazer opções que se aproximem o mais possível das adequadas à realidade que vivemos hoje. Portanto, há uma política global que começou a ser construída antes da tal estratégia de 99, foi consagrada pela estratégia, mas temos agora que readequar à realidade atual. Portanto, e para isso contamos muito com a vossa participação. Houve aqui algumas ideias que, aliás, a Adriana, por exemplo, já noutros contextos tinha manifestado, esta ideia do envolvimento não só dos utilizadores, mas também dos próprios dealers. É evidente que dificilmente as estruturas de coordenação nacional conseguirão chegar sem a mediação das estruturas de proximidade. Eu francamente, não me estou a imaginar, a convidar, até porque não sei se há alguma associação de dealers, mas creio que não. Enquanto de consumidor já vai havendo alguma organização, em relação aos dealers, dificilmente conseguiria um interlocutor que partilhasse connosco as suas reflexões sobre formas mais adequadas de também reduzir os danos para os seus clientes, porque como bem foi dito, também as pessoas não estão interessadas em dizimar a sua massa de clientela. Mas as suas reflexões podem-nos ser transmitidas pelas estruturas de proximidade e acho que seriam um contributo também importante para ser tomado em conta. Portanto, isto é sobretudo o que vos queria dizer, a total abertura para procurarmos as melhores formas de desenvolver este tipo de resposta, mas estando cientes que dificilmente podemos sacrificar outras que já assumimos nestes últimos 20 anos que são igualmente imprescindíveis. Para pensar nas equipas de rua, nos centros de acolhimento, não? Enfim, há um conjunto de respostas e não tenho, de facto, a expectativa de que as verbas disponibilizadas para o investimento nesta área, como sabem, são oriundas dos proventos dos Jogos Sociais da Santa Casa da Misericórdia, não tenho a expectativa de que esses proventos aumentem nos próximos tempos. O que significa que temos que ser muito ponderados nas escolhas, ter uma reflexão muito aprofundada com os nossos parceiros ao nível local. Penso que em cada um dos territórios as coisas terão que ser pensadas de uma forma adequada à realidade desse território. Daí que a própria filosofia do Tal Pori assenta exatamente nos diagnósticos territoriais e depois, de acordo com as possibilidades, expandiremos esta rede de cuidados. Consideramos-la fundamental também para nos ajudar, para ajudar o ponto focal nacional do Observatório Europeu e do seu sistema de alerta rápido. Consideramos fundamental os contributos que as respostas de drug checking possam trazer também para que possamos, enfim, alimentar também este sistema que é perfeitamente exemplar e que foi instalado pelo Observatório Europeu e do qual somos contribuintes ativos na medida da informação que nos vai chegando. Portanto, aquilo que eu queria dizer era manifestar o apreço por esta atividade, dizer que estamos muito empenhados em que seja possível alargar as respostas de drug checking a outros pontos do país, mas teremos que o fazer de acordo com
possibilidade de sustentabilidade, porque o pior que podemos fazer é instalar uma resposta que depois não podemos aguentar do ponto de vista financeiro. Portanto, é importante que tenhamos a perspectiva de até onde podemos ir no desenvolvimento das respostas face aos recursos disponíveis. E ficava por aqui, agradecendo-vos mais uma vez o convite e felicitando todos pelas excelentes intervenções. Muito obrigado. Obrigado, Helena. Obrigada, Dr. Golão, pela sua participação. Nós também já vamos com a hora um bocadinho adiantada e, portanto, não iríamos alongar-nos muito mais. Só dizer que referindo a alguns pontos que disse sobre a revisão até da própria legislação, isso seria fundamental, não é? Para podermos, de facto, aqui avançar mais com os projetos, esta questão da experimentalidade e da excepcionalidade e às vezes até da pouca definição de como é que a análise pode ser feita, que tipo de metodologias podem ser usadas e portanto, isso muitas vezes dificulta o trabalho das equipas ou, num certo sentido, torna a coisa mais ambígua e, portanto, de facto, põe-nos muitas vezes, ou pode pôr-nos em situações difíceis até com as próprias autoridades e, portanto, essa revisão conjunta pode ser muito importante para fortalecer aqui o trabalho. Sobre a questão dos financiamentos, é evidente, acho que todos e todas que trabalhamos na redução de riscos e mesmo noutras áreas sabemos que é isso, que o financiamento é sempre finito e acho que estamos, pelo menos na Cosmicare eu sinto assim, que de alguma forma muito apreensivos e apreensivas sobre os tempos que aí vêm, não só do ponto de vista até de financiamento, mas até do ponto de vista político e de como é que as coisas se vão desenvolver, porque de facto a redução de riscos é isso, tem muito também de uma certa assunção de como é que se vê o consumo de substâncias e isso evidentemente depois tem impacto na forma como se desenham as respostas e obviamente quem lidera estas coisas, não só o CICAD, mas o próprio país, depois tem muita influência no tipo de respostas que podem ser implementadas, até para além da questão dos financiamentos. No entanto, o drug checking eu acho que fica também a ideia que nos permite uma coisa que é conhecer para intervir, ou seja, para intervir verdadeiramente é preciso saber sobre o que é que estamos a intervir e a questão do conhecimento das próprias substâncias também parece ser fundamental depois para o desenvolvimento de respostas, nomeadamente das equipas de rua e de outras. E, portanto, acho que também é importante pensarmos como é que esta articulação, e vamos ver desta articulação o que é que nasce, que pode de facto ajudar as intervenções, de facto não só nos ambientes recreativos, mas em outros que até necessitem ainda mais. Não sei se nós fomos vendo os comentários e as perguntas que as pessoas iam deixando nas redes sociais e também fomos percebendo que acho que quase todas elas de alguma forma foram tocadas pelos convidados e pela convidada. Portanto, eu perguntava só se alguma das pessoas tinha mais algum comentário que quisesse deixar antes de terminar a sessão. Pronto, se ninguém tivesse, eu agradecia mais uma vez ao Dr. João Golão, à Adriana, ao Daniel, ao João Matias e também ao Fernando Medina, que esteve connosco no início da sessão e teve que se ausentar. Acho que de facto é fundamental ter-vos aqui a discutir estas questões e deixamos aqui muitas pistas para o futuro, não só desta resposta, mas como de outra. Portanto, mais uma vez, muito obrigada, espero que tenham um ótimo fim de semana e muito obrigado a todos e todas que estiveram a seguir-nos nas redes sociais. Obrigada. Obrigado a todos. Excelente. Obrigado.